Vamos lá, Exatamente. hein? Mais um Bora lá. ilustre convidado aí, Daniel Requena. Conta um pouquinho de você, do seu background, de onde você veio, como você chegou até aqui. Nossa, faz tanto tempo, não tô brincando. Cara, bom, eu sou hoje atualmente desenvolvendo uma área de SME dentro do iFood. Inclusive, talvez eu seja espancado em praça pública depois que eu estou participando aqui, mas não de uma outra frente que provavelmente tem do iFood, mas tudo bem, eu acho que faz parte. E, cara, estou aqui nessa trajetória de operação faz agora indo para 15, quase 16 anos. E já passei por muitos lugares, já trabalhei com muita coisa. O meu foco principal dos últimos 2 anos, 3 anos mais ou menos, pouco mais, 3 anos e pouco para cá, tem sido Kubernetes e tudo que está em volta dele, né? Então, assim, mas já trabalhei muito também com a parte de geral de DevOps no total, assim, que a gente vai lá desde de setup dos ambientes até a esteira, até a produção, etc. É isso, assim, tem muita história, das mais interessantes até as mais desastrosas, como a gente sabe que a área de operação pode trazer para a gente. Mas é isso, estou aqui para contribuir, espero que isso que a gente consiga se completar. Assim, eu acho que a gente vai ter muitas frentes diferentes de trabalho nessa conversa hoje. E só para falar, ó, tá vendo? Agora não tá uma bagunça toda aqui, tá vendo? Arrumei, porque senão ia ficar parecendo que eu tava morando né? Mas agora tá tudo certo. Pronto. É isso, você tem o fundo mais legal de todo mundo até agora, cara. Mas isso não é croma, tá? Tem gente que acha que isso não é croma. Só para avisar, eu consigo derrubar as coisas aqui atrás. Vai bater, vai balançar. Uma vez que me perguntaram se era croma, mas você tá numa croma? Eu falei, não, cara, é instante mesmo. Seu nível de geek ultrapassou todo mundo aqui, tô com inveja, cara. Muito, muito prazer em tê-lo aí, Daniel. Falta só o Daniel Romero agora também. Vamos ficar de olho aí. Eu vou tentar acessá-lo. Muito legal. Bastante coisa para contar, hein, Renan? Também vários causos aí. E Célio também, fica à vontade aí para irem trazendo o que vocês já se depararam com esse dia aí, peculiaridades da trajetória de vocês, pessoal. Ó, é o seguinte, para aquecer o papo aqui, hein? Tava lançando essa pergunta pro Célio, super legal. Agora o Requena tá aí para falar para a gente também. Vocês já observaram, galera, de CI/CD, assim, diferenças, né, de projetos menores, mais internos, para alguns projetos, né, de grande escala, alto impacto, né, que afetam muitas pessoas aí. Tem diferença, né? A gente sabe que do ponto de vista, claro, desenvolvimento e tudo mais, tem diferença. E a escala muda muito, né? Muda a arquitetura dos sistemas, muda o design de software, muda as escolhas de tecnologia, muda como os times se organizam, né? E na experiência de vocês aí, o que vocês viram de diferença entre CI/CD para projetos menores e projetos de alta escala? As principais diferenças que a gente trabalha isso? Muda muita coisa? Eu acho que, no geral, quando a gente pega um projeto menor, é muito mais fácil a gente, que não tem, né, que vai entrar nesse mundo, é mais fácil implementar de início, é mais fácil a aceitação da mudança de paradigma para o time, que está querendo, né, começar com isso, tem menos atrito, menos contra... e facilita muito porque também, para você começar com isso, tem menor custo de operação, você pode usar, muitas vezes, free tier, hoje até do GitHub Actions, lá, por exemplo, você citou aí, no free tier, contas free, você consegue usar até 2.000 minutos por mês, eu acho, e 550 GB, se não me engano, agora não lembro de cabeça exata, de armazenamento para as suas pipelines lá, sem custo nenhum, até o free tier que as próprias clouds oferecem, então, menor custo de operação, e é mais fácil de aceitar, principalmente a parte de CD, né? Quando fala em fazer continuous deployment, para quem não vem e vai começar a fazer isso, se for um projeto grande, o atrito, o bate-papo sobre isso, como vai ser, e a segurança, e como que a gente volta rápido se der um problema, isso que pega mais. Eu acho que, do meu ponto de vista, acho que essas são as diferenças. Mas deixa o Daniel comentar aí para a gente também, o que ele vê. Não, legal, eu vou disparar no telefone aqui rapidinho. Bom, eu acho que hoje um dos maiores problemas da computação no geral se chama over-engineer.
o que a gente, na minha visão sincera, assim, isso não vale apenas para projetos de CI/CD, serve no geral. Tem um meme muito bom que fala que o fulano de tal o cara fala, comece Kubernetes com o mínimo, sabe? Usa ele como a sua runtime, etc. Mas aí a galera vai começar o projeto, coloca Istio, sabe? Transforma o negócio num monstro de primeira. A diferença entre projetos menores e projetos maiores, geralmente é só a complexidade complexidade e maturidade de quem está fazendo, então, da empresa. O CI/CD, esse processo tem que respeitar a maturidade da empresa, tem que respeitar a maturidade do time de desenvolvimento, do time de sustentação, para que ele entregue o valor final para a empresa, que normalmente é menor, time de production menor, uma maior qualidade, mas a gente associa muito a velocidade. Então, eu acho que, para mim, a grande diferença entre esses dois, a escala, está muito relacionada. Às vezes você pode ter uma escala pequena, porque é um projeto pequeno, mas você só tem 5 desenvolvedores, 10 desenvolvedores, mas eles são muito bons. Os caras têm um nível de maturidade muito boa, a infraestrutura está muito boa. Então você pode fazer um super projeto, só que ele vai ser pequeno pelo tamanho da empresa. Já a hora que a gente está falando de uma empresa que tem uma menor maturidade, não faz tanto teste, ainda tem muita coisa para colocar na esteira, você tem que tomar mais cuidado, você tem que ser mais restritivo em várias questões. Então, acho que nada disso justifica isso que eu estava falando em questão do engineering. Então, você não pode, de largada, querer colocar o mundo dentro das suas pipelines, dentro do seu processo, já achar que você vai ter maturidade para fazer canary ou qualquer outro tipo de processo de continuous delivery, ou mesmo fazer continuous delivery. Eu trabalhei em muitos projetos de empresas, quando eu estava trabalhando em consultoria, onde o pessoal falava, cara, aqui a gente não vai fazer a entrega direta em produção. Alguém vai ter que validar num outro ambiente, apertar o botão e isso ir para a produção. Isso não há nenhum demérito nisso. É importante a gente falar esse tipo de coisa, porque as pessoas querem levar tudo direto para o super elaborado, para tudo automático, etc. E fazer isso numa empresa que não está no momento para fazer isso é brincar de roleta russa com a sua produção. Entendeu? Então, eu acho bem importante a gente calibrar isso. Para mim, a diferença maior é isso. Qual o nível de maturidade? O nível de maturidade da sua empresa estará representado em tudo. Está representado no seu processo, está representado no seu processo de CI/CD, está representado nos seus processos de teste, de desenvolvimento. Não dê passos. Eu acho que a evolução é sempre necessária, claro, você tem que sempre colocar a barra um pouquinho mais para cima e todo mundo acompanhando isso, mas colocar uma barra real no processo de CI/CD para um certo nível de empresa que não tiver uma maturidade correta não faz sentido. É praticamente um suicídio. Eu vejo essa como o maior problema, como eu falei, de geral na computação. Isso não se aplica só para essa iniciativa. Sensacional os comentários, galera. Se a gente for destilar isso, a gente já tem N pontos aí. Gostei que o Célio trouxe, né, que talvez eu acho que num projeto menor fica mais fácil da gente começar a introduzir os times, né, essa cultura. E é uma coisa que a gente talvez não tenha ainda em muitas empresas aí, né? Acho que muitas consultorias aí do Brasil, acho que estão ainda dando os primeiros passos, ainda mais aplicado à nuvem, né? A gente ainda vê, de repente, mais um automation server, como um Jenkins ali interno, mas para a gente falar de uma infra totalmente cloud native ainda, acho que tem muitas empresas que estão dando primeiros passos, e aí fica mais fácil de botar o pessoal nessa mesma página, né? O Requena aí comentou muitas coisas bacanas também. Normalmente a gente pensa CI/CD junto, né, galera? Mas que nem o Requena trouxe aí, o CD não é uma coisa assim, obrigatória, tem seus... tem o que pensar, tem o que discutir aí, né? Eu acho que num projeto de escala maior aí, é difícil falar de não ter, pelo menos, CI, né? Imagina aí a gente botar um back-end no ar aí, um app que atende milhões de pessoas aí, e a gente não tem um fluxo de testes de qualidade bem elaborado. Acho que é aí que pega demais, assim, né? E gostei que o Ricardo trouxe também a coisa de Service Mesh, Istio aí, puxando mais nessa direção tecnológica. E, galera, containers, Docker, Kubernetes, aí faz parte do dia a dia, da experiência de vocês. O que vocês sentem com essas tecnologias, assim, onde que elas geram mais ganhos aí? E quais os trade-offs, né? Quais as complicações que também
podem chegar? E como que está o suporte, assim, dos grandes providers aí de nuvem em relação a isso? O que você sente, sério? Acho que o Requena caiu, daqui a pouco ele Acho que volta. ele caiu, mas ele volta. Bom, cara, Docker, containers, Kubernetes, eu acho que o ganho principal traz muita facilidade com questão da escalabilidade, né, a confiabilidade, porque a partir do momento que você tem imagens bem fechadas da tua aplicação, e você bota no Kubernetes, você pode definir um número mínimo de réplicas que você quer ter rodando o tempo todo para ter disponibilidade garantida, você pode fazer auto-scaling, né, então você comentou, né, que é justamente containers e Kubernetes. Fazer deployment já também facilita usando essas tecnologias, né? Por exemplo, o Kubernetes, nativamente, o arroz com feijão dele lá, se tu pegar um deployment e fizer ele a primeira vez, depois se for lá e atualizar ele já faz automaticamente o rollout para você, o contínuo rollout. Ele vai subir, por exemplo, você tem uma aplicação com 3 réplicas rodando e você atualizou o teu deployment para usar uma versão nova, ele vai subir um pod da nova réplica, vai matar o antigo quando tiver ok, vai subir o segundo, vai matar o segundo quando tiver ok, então ele já faz isso nativamente também, que é uma facilidade grande, né? Que mais? Tu perguntou também da parte das complicações, né? Cara, nos cenários que eu peguei, um ponto das complicações que traz é trazer visibilidade dessa tecnologia e de como ela acontece para a galera do desenvolvimento, sabe? Então, trazer um ferramental com permissionamento adequado para os times poderem acompanhar os projetos e o que está rolando enquanto a gente está usando e executando esse processo com as ferramentas, né? Acho que é isso. O Daniel voltou aí. Pode comentar também, Daniel. Eu perdi a sua pergunta, desculpa. E o pessoal está comentando no chat que tem algum áudio que tem um mic estourado. É o meu? Eu estou diminuindo a sensibilidade. Era o teu, mas agora melhorou bastante. Eu acho que era, mas está melhor agora. Boa, eu troquei, na hora que travou meu navegador, eu troquei pelo microfone da câmera. Vamos ver se para ele estoura menos. Tá bem Desculpa, bom, eu perdi a sua pergunta, cara. Eu não ouvi, perdão. Tranquilaço, cara. A gente tava... Fica tranquilo. A gente começou a entrar por esse papo de tecnologias mais específicas, né, inspiradas até pelo seu comentário aí de Istio, Service Mesh. E aí a gente lançou aqui containers, né? Docker, Kubernetes, né? Onde que essas tecnologias, assim, elas geram mais ganhos aí hoje em um pipeline, né? De CI, CD, e quais as complicações, né? Quais os trade-offs, né? Que a gente observa e tem que ter em mente aí, né? Tá me ouvindo, né? Legal. Cara, eu acho que o trade-off de container versus qualquer outro tipo de recurso que você vai executar é o mesmo para CI/CD como existe quando você vai rodar um sistema. Por exemplo, a grande maioria dos sistemas de CI/CD hoje abandonou ou coloca como secundário o processo onde você vai fazer disparos de jobs ou de qualquer step ali da sua pipeline dentro de recursos como EC2 ou VMs físicas, etc. Não que isso não aconteça, acontece principalmente se você tiver coisas um pouco mais assíncronas no seu pipeline. Por exemplo, se você for... Eu trabalhei numa empresa que foi muito legal o projeto, que disparava de forma assíncrona dentro da pipeline um processo de load test. Caía num sistema totalmente apartado, com uma estrutura totalmente apartada, era numa fila, né, tinha que ficar isolado, senão ia ter interferência nos ambientes, e ele rodava uma batelada de teste em cima daquela branch que tinha sido pedida um PR, e você, algumas horas depois, podia olhar, alguns minutos, dependendo da fila, você podia saber se se seu sistema teve uma melhora, uma piora, ou se ficou no mesmo patamar de esperado para o teste de carga, né? Mas em relação a essa questão de container versus outros recursos, ou quando ele entra ali, cara, acho que a grande maioria dos sistemas hoje usam um container embarcado para cada step, ou um container para rodar sua pipeline toda, né? Eu acho que depende disso. Isso fica muito dinâmico, você ganha muita... Às vezes você precisa de um certo tipo de ferramental para um stage, e você precisa de outro para outro stage, etc. E você empacotar isso em pequenos containers, cara, a gente sabe qual é a vantagem que um container entrega para a gente. Então, sobre essa maturidade que a gente está falando, né? Maturidade de processo, maturidade tecnológica, eu vejo muito também voltado para a empresa. Tipo, cara, o quanto isso, na verdade, está parecido ou te entrega um ambiente
igual ao que você precisa na hora de rodar em produção. Se de repente você fala, cara, não adianta nada eu tentar rodar isso como se fosse container, porque eu preciso mandar isso para o Mac Stadium para poder buildar uma... Cara, não vai fazer muito sentido para você. Mas, em termos de dinamismo, eu acho muito melhor. Sabe? Você ter essa visão de rodar cada um dos steps do seu CI, por exemplo, para lá. E se a gente for falar de realmente de mesh e istio, etc., cara, a gente vai para uma outra stack de hype e perigo que podem acontecer, tá? Mas aí eu acho que a gente pode inaugurar essa outra parte aqui numa outra parte da conversa. Legal, muito pertinente, cara. O que você sentem do suporte, assim, dos grandes cloud providers aí, em relação a essas tecnologias, containerização e tal? Você sente alguma diferença? Está todo mundo bem equipado aí para lidar com isso? GCP, AWS, Azure. Sente alguma diferença? É que hoje, se você... Desculpa, se quiser falar, é só porque assim, é que hoje está todo mundo muito... Eu vou usar uma expressão que pode parecer ruim, mas nesse caso é boa, que é pasteurizado, né? Tá tudo igual, tá ligado? Hoje você tem exatamente a mesma tecnologia em termos de container, etc., em todas as stacks. Então, eu acho que o que vai mais diferenciar, assim, por exemplo, se eu estou em um cloud provider, normalmente, todo o ferramental em volta desse cloud provider provido por ele tem uma integração muito boa. Então, isso pode ser um diferencial para você. Se você está numa onda de multi-cloud ou não ter tanto acoplamento, não está tão vendido em cima de um cloud provider, você provavelmente vai utilizar o que for mais standard para você, em termos ferramentais, né, que você possa um dia migrar esse workload para outros lugares e seguir a vida, entendeu? E falar, olha, se eu precisar mudar, eu tenho uma mudança um pouco mais fácil. O pessoal costumava falar isso do Kubernetes, né? Tipo, eu vou usar Kubernetes porque eu me desacoplo da cloud. Cara, isso está se tornando cada vez mais falacioso, porque quando você entra num cluster gerenciado, você tem que olhar o nível de integração que você está utilizando. Tipo, o quanto que isso, que estar num cluster gerenciado por qualquer um dos cloud providers, na verdade está me facilitando a ponto de que se eu tiver que mudar para outro Kubernetes de outro cloud provider, na verdade eu vou ter que desacoplar várias coisas que eu nem percebia que estavam acopladas, entendeu? Então tem muito isso para mim. Mas assim, o suporte das clouds hoje, a toda essa parte de container, ter o próprio sistema de CI/CD, né, deles já integrado, como eu falei, é fantástico. Vai o quanto você quer fazer handmade, eu quero fazer isso para ter o controle total do processo, e se precisar mudar, ou se precisar ficar mais flexível, está na minha mão, ou o quanto eu vou deixar na mão dele. Mas o suporte, cara, pelo menos das 4 grandes clouds aqui, eu estou adicionando uma cloud a mais como se fosse a grande, porque na verdade 3 acho que consomem mais de 95, 98% do mercado, tem grande chance de você estar super bem servido. Eu concordo plenamente, eu reitero o que o Daniel falou, e acho que todas foram, aos poucos, as que não tinham uma ou outra ferramenta, tanto para CI/CD quanto para containerização, Kubernetes foram adicionando seus serviços. Igual ele falou, a questão do acoplamento, né? Todos hoje têm o seu gerenciado do Kubernetes, não é você mais que deploya numa instância de movimento a control plane e os teus nós e configura tudo manualmente. Eles fornecem serviço gerenciado que abstrai um monte de coisa para ti, né? Traz a facilidade, mas por um outro lado traz também esse acoplamento, que na hora de mudar pode pegar de um lado para o outro que você vai ter que revisar bem antes. Acho que é isso aí, só concordo mesmo plenamente, reiterando aí. O Felipe mandou uma pergunta ali, Danilo, não sei se tu quer Ele mandou super polêmica ali, Felipão ali, botando fogo. Galera, multi-cloud, né? A gente sempre fica nessa aí, e a gente deve se preparar, né, para talvez migrar e deployar em uma outra cloud, aí, caso algo aconteça, né? Plano B aí. Ou também a gente tem a questão de híbrido, né? Porque ainda mais numa época aí que a gente tem agora serviços mais sofisticados nascendo, tudo bem que tem a coisa que o Requena falou muito bem ali, tem uma coisa meio pasteurizada, assim, de maneira geral, né? Pelo menos em relação a essa coisa de containers, Docker, Kubernetes. Agora, os clouds também estão tentando se especializar um pouco mais aí, por exemplo, inteligência artificial aí, deploys com TensorFlow, PyTorch, enfim, é um ponto que elas estão tentando se diferenciar mais. E aí pode fazer sentido deployar parte de um sistema, né, em uma cloud, parte em outra por algumas razões. Mas como que isso aí afeta a CI/CD aí? Vocês pegam projetos aí que
que misturam clouds, que se preparam para multi-cloud. E as pipelines, né, como você constrói pipelines CI/CD, tende a ser de uma maneira bem diferente se a gente for usar os recursos cloud natives dela, né? Se a gente não for usar algo como um Jenkins, aí volta aquela coisa. A gente hosteia uma coisa nossa, monta uma pipeline assim, mais genérica, que a gente cuida mais, ou a gente vai dar all-in no cloud native, né? O jeito de fazer isso na AWS versus GCP, Azure, é bem diferente. O que vocês veem disso aí? Então, eu acho que, falando em vantagem e desvantagem, falando nesses pontos, o primeiro ponto é que se tu usa uma cloud específica, a integração é o primeiro ponto que vem para qualquer uma, né? A integração é o ganho que você tem de imediato. Então, todas as ferramentas se conversam, um recurso de segurança que tu configura ali, você pode aplicar para todos e replicar a regra para vários serviços, enfim. E tanto nas pipelines quanto no próprio produto, você vai estar usando só uma lib para usar os recursos daquela cloud, né? Enfim. E quando tu começa a usar multi-cloud, tu já tem que se preocupar com isso, né? Tipo, com ativo, com bibliotecas que tu vai integrar mais na tua pipeline, no teu produto, para usar um recurso de um aqui, de outro colar, o processo de autenticação e de segurança é um, na outra é outro, regras de expiração, enfim, cara, envolve um monte de coisa que traz um pouco de complexidade. Por outro lado, o trade-off que vem aí, que algumas empresas começam a observar, que eu já peguei, é a questão de custos, né? Então, às vezes uma tem um serviço, custos e até qualidade do serviço, especialização, como tu comentou, Danilo. Tipo, tem uma que oferece um serviço com autogerenciado que é melhor do que a outra, você avalia que é melhor, que tem mais funções, mais configurações, mais parametrização já para ti, te dá ganho, e o custo que pega também, né? Então, às vezes, por conta de custo, você pode falar assim, pô, nessa aqui a gente vai rodar o que é Kubernetes, nessa aqui a gente vai rodar a nossa questão de data. Eu já peguei um projeto que era exatamente isso, a gente usava uma cloud para data, né, que era o GCP, e usava para processo outra cloud, para todo o resto, sabe? Então, acho que esses são os pontos, Daniel pode complementar. É que o Sérgio tocou num ponto que eu ia falar mesmo, que é a questão da complexidade. Eu sempre gosto de falar o seguinte, a natureza do que nós fazemos, e aí eu estou falando da área de tecnologia no geral, é grande. Tudo que a gente faz, hoje a gente desenvolve e está ficando cada vez mais complexo por exigência de mercado, por evolução dos sistemas, mas o que a gente faz é complexo, ponto. Você não tem o que fazer com a complexidade. Você não varre ela para baixo do tapete. Você terceiriza ela para alguém ou internaliza ela totalmente. Quando a gente fala vou dar um exemplo até mais prático, o quanto de validação eu vou deixar na mão num processo de pipeline, estou tentando focar sempre, voltar ao tema, porque senão a gente pode, né, expandir isso aqui, mas dentro de uma pipeline, o quanto eu vou trazer a complexidade de certas validações para a pipeline, o quanto eu vou deixar parte para algum ferramental automatizado do cloud, o quanto eu vou, do cloud provider, o quanto eu vou mandar isso para um parceiro ou para um serviço terceiro que até está fora da cloud para fazer uma validação para mim, o quanto eu vou exigir que o meu time de desenvolvimento tenha maturidade e já não entregue alguma coisa quebrada por padrão. Tudo isso soma uma complexidade sistêmica do que a gente faz. Você não desaparece com essa complexidade. Você terceiriza ou absorve. Ponto. Você escolhe o ponto onde você vai colocar. Quando a gente fala de multi-cloud, para mim, atualmente, acho que dá para piorar muito, mas atualmente, quando você fala de multi-cloud, dependendo do que significa para você, você pode estar ganhando o suprassumo da complexidade. Você tem que ter um trade-off muito interessante para pensar em multi-cloud. Por todas as questões que o Sérgio falou, por exemplo, faz muito sentido ter um ferramental muito mais especializado em outra cloud? Cara, isso é um ótimo motivo. Eu quero colocar lá porque eu tenho medo de outage dentro da minha cloud. Cara, esse não é um bom motivo. Eu vou ser bem sincero, assim, dificilmente você vai ter um outage que envolve todas as AZs da AWS, ou todas as AZs do Google, da Azure, ou qualquer... É muito difícil isso acontecer. Vale mais a pena você pensar num multi-regionalismo, multi-regiões, né, do que você ter uma complexidade gigante de ter que manter duas clouds. Por isso que, acho que o Felipe falou, o FIC adora. Por isso que eu acho que ele deve adorar, entre milhões de aspas, porque é muito... você vai ter que embutir essa complexidade em alguma camada, seja no pipeline, que vai identificar o build e vai ter que mandar fazer deploy em duas clouds, seja
nos processos de roteamento, que se você vai querer fazer um multi-cloud a quente, ou seja, 2 sites ativos que estão respondendo por aquela mesma aplicação, ou se você vai falar, cara, isso aqui é meu DR, ou se for por questões financeiras, mande 95% do tráfego sempre para a minha cloud principal, se de repente a gente tiver uma virada de dólar, joga para dentro de uma outra cloud. Ou, por que não, que eu acho que é uma realidade até mais comum hoje em dia no Brasil, manda para a cloud. Se o dólar passar de R$5, mande para o meu on-premise, que eu vou me segurando aqui, por exemplo. Tá? Então, tudo isso é justificável. A complexidade que isso vai te entregar vai muito de acordo com o que você escolheu. Eu preciso fazer multi-cloud 100% do meu processo, 100% da minha aplicação, de todos os meus microserviços tem que estar nos dois lados? Pode ser que não, pode ser que, cara, realmente para você se proteger num nível de outage muito grande e você queira usar multi-cloud, você, cara, coloca o seu core, coloca alguns sistemas core que suportam ali uma versão mais simplificada, eventualmente, do seu sistema, que até você se recuperar do outage, você consiga entregar alguma coisa. Entendeu? Mas é o que o Fick falou, dá para falar horas e horas e horas sobre isso. O quanto isso está adicionando de complexidade, na minha, cara, você dobrou. No mínimo, você dobrou a complexidade. No mínimo, tá? Você dobrou a complexidade para estar trabalhando com multi-cloud. E eu vou repetir isso porque é um mantra para mim. Complexidade não se esconde, não se varre para baixo do tapete. Você decide onde ela vai estar. Ou é você, ou é um pouco o cloud provider, ou um pouco o seu time de desenvolvimento, um pouco, e assim vai. Entendeu? Então, isso tem que ser levado muito em consideração antes da gente fazer isso. Você tem pessoal que sabe as duas clouds num nível muito bom a ponto de dar suporte para isso? Contratar profissional não está fácil. Você vai fazer isso vezes 2 por conta de um cara especialista numa cloud e outro na outra? Cara, tem muita coisa a ser considerada, às vezes nem só tecnicamente, como esse exemplo. Muito bom. O Filipão incendiou aí a conversa com esse assunto. E muito boa as respostas de vocês. Até porque, né, galera, que nem vocês já abordaram nos comentários aí, multi-cloud pode significar coisas diferentes, né? Pode significar você tentar se abstrair para não usar recursos muito específicos delas, né? Tá pronto para migrar entre elas, ou fazer deploys híbridos, né? Parte dos sistemas em cada um. Aí, emendando isso aí, eu queria lançar para vocês uma discussão que tem muito a ver com essa coisa das particularidades de cada cloud, né? Por exemplo, se a gente está falando de AWS, ali, a gente tem serviços, né, fully managed próprios ali da AWS e tal, que a gente precisa, no desenvolvimento, aí, de alguma maneira, simular, mocar, né, alguns serviços, como, por exemplo, S3, API Gateway, Secret Manager e tudo mais, falando em terminologia de serviço de AWS, por exemplo, né? E aí as coisas ficam mais difíceis ali, né, em tempo de desenvolvimento. Como que a gente lida com isso? A gente pode, de repente, usar alguns projetos open source, por exemplo, como o Local Stack, para a gente aí simular algumas partes da AWS. E aí, como que a gente insere isso, né, em um fluxo de testes? Normalmente a gente vai ter testes integrados ali que sobem um container, né, um Docker com Local Stack e tudo mais, pode fazer parte da build aí e tal. Mas eu lanço aí a provocação, né, para vocês, né? Quanto mais a gente dá all-in aí nas tecnologias cloud native, né, mais difícil fica a gente contemplar testes de integração que atendam tudo isso, né? Então, como que a gente trabalha isso em CI esse dia aí? Vocês veem os trade-offs aí? Show de bola. Esse é um ponto bastante interessante que pega mesmo para todo mundo que começa a desenvolver coisas para cloud, né? Começa a usar o ferramental que a cloud te provê junto e fala, e agora, como é que eu testo isso local? Como é que eu faço as minhas POC aqui? Como é que eu valido? E na esteira é da mesma forma. Cara, eu acho que, assim, a minha experiência, né, dos projetos que eu participei, tudo, geralmente para rodar teste de integração, para fazer uma validação de desenvolvimento mesmo, antes de botar antes de seguir para frente para a qualidade, antes de seguir para a produção, na verdade, né? Então, validar desenvolvimento, validar QA, geralmente, os times se sentem mais seguros em ter um ambiente isolado à parte, menor, né? Com uma infra menor, mais básica, e com servicinhos ali realmente nativos rodando para validar, sabe? Do que usar uma ferramental como o Local Stack, que tu falou, geralmente
local, né? Esse ferramental a galera aceita e usa melhor e, enfim, é tranquilo, é de boa, a galera faz isso. Ou até por conta, às vezes já vi gente mocando serviço, mocando chamado para rodar os testes, sabe? Vou simular aqui que no meu teste o bucket me retornou essa lista de objetos e por aí vai. Agora, para validação antes de chegar para produção, geralmente tem um ambiente intermediário, isolado, menor, né? Com menos recursos para fazer essa validação por segurança. Até porque uma coisa que é complexa nesse ponto que eu vejo, eu não sei se as ferramentas conseguem acompanhar no mesmo ritmo, é que as clouds atualizam suas ferramentas, suas APIs o tempo todo em uma velocidade louca, né, dinâmica. Então, por mais que você tenha um ferramental que você confia para desenvolver no dia a dia, será que é 100% seguro de eu me validar apenas por ele e mandar para frente, né, mandar para o usuário, ou será que mudou alguma coisa de repente que pode quebrar? Então, por esses pontos que a galera questiona, geralmente a gente acaba tendo esses ambientes intermediários para essas validações. Eu concordo totalmente, assim, a gente, às vezes pode ter, meu foco é muito mais em Kubernetes, então, assim, existem sim partes de teste de integração, principalmente se a sua aplicação fala com a API do Kubernetes, etc., e você pode hoje, tranquilamente, ter um cluster de Kubernetes rodando dentro do próprio Docker na sua máquina, e ele ser super simples, ele simula ali um cluster de um node só. Mas isso que o Sérgio falou sobre, cara, você tem que fazer a conta, você tem que fazer o ROI. O quanto me custa manter um teste de integração com alguma coisa que muda tão frequentemente? Claro que o local stack ele é muito bom, né? Tipo, mas então eu acho que já é uma ferramenta excelente para você fazer. E o quanto eu vou terceirizar isso para um tanto de teste end-to-end. Então, assim, tem coisa que não... Cara, é tão complexo manter dentro dos testes de integração que vale a pena você ter ou um ambiente apartado ou alguma bateria de testes fim a fim, que obviamente tem que rodar dentro de um ambiente que já tem, obviamente, as integrações, nem que seja uma escala menor, para ter certeza que você não está quebrando. Às vezes a gente esquece que o ambiente, o processo de CI e de CD, ele nasceu para que você coloque coisas mais rápido em produção, mas que se você fizer isso sem qualidade, eu já falei, você está brincando de roleta russa. Então, quanto mais você pode pensar assim, eu vou rodar um teste de fim a fim para fazer um bug fix. Cara, talvez não, talvez você não precise fazer isso. Então, eu acho que você tem, até nessa questão do ciclo do que você está entregando uma feature, um bug fix, ou você está só testando validar uma feature que ainda vai entrar numa outra sprint para frente. Então, cara, adapte o seu fluxo de CI/CD para a velocidade que ele precisa. Um fluxo de bug fix, ele tem que ser mais curto do que um fluxo de entrega de feature. Então, rodar coisa em local stack, rodar coisa com teste de integração num outro ambiente ou num teste de end-to-end, vai muito mais para um lado de uma feature nova, etc, etc. E normalmente, a gente está falando muito do CI. É bom lembrar que existem dezenas, estou sendo muito exagerado, muito hiperbólico, mas existem pelo menos aí uma dúzia, meia dúzia de técnicas para a gente colocar coisas em produção sem receber tráfego tipo, real imediato, assim, 100% do tráfego. Então, tem muitas técnicas de CD que vão te ajudar muito nesse sentido. Então, de repente, tem um corner case que não aconteceu durante os meus testes de integração, porque tráfego produtivo é diferente de tráfego de teste, é muito difícil a gente simular um para um, e tem situações que não dá, e a hora que você faz um kernel release de 0,5% e esse corner case aparece, olha que beleza, você não estragou a sua produção. Então, isso é muito importante. Isso está atrelado a centenas de práticas de desenvolvimento e você, eu esqueci a palavra, mas você preparar suas aplicações para serem melhor monitoradas em situações de kernel e etc. Né? Você aparelhá-las para que você tenha esse processo mais robusto. Mas tudo é trade-off. Ferramenta para simular e integração, etc. tem. Quanto vai te dar trabalho para manter isso? Entendeu? De repente, vale a pena colocar, igual o Sérgio falou, manda para outro ambiente, roda tudo lá e beleza. Muito legal, pessoal. O Daniel Romero, nosso fera, aí teve um imprevisto, passando o recado, ele realmente não vai conseguir entrar, mas fica um abraço aí, Daniel, a gente se vê próximo bate-papo aí. Muito bacana esses comentários que vocês fizeram aqui, né, sério. Eu acho que já encaixa muito bem em outra pergunta aqui, ó. A gente tem um dilema, né, entre pipelines.
mais extensas e completas, né, com mais testes de integração e tudo mais, ainda mais se a gente estiver usando várias tecnologias cloud native aí no projeto, né? E a busca por ciclos de feedback mais rápidos para os desenvolvedores e para os QAs, né? Saber se a coisa funciona, poder ter uma primeira experiência ali e tudo mais. Então, como conciliar essas coisas, né? Como encontrar um ponto otimizado aí para o projeto, né? Dando um pouco de contexto, também venho aí de 10 anos de desenvolvimento e arquitetura de sistemas, né? E trabalhei com algumas pipelines muito legais na cloud lá, por exemplo, da AWS, né? Com vários steps em paralelos lá e tudo bem. Né, testes unitários, outro análise estática de código, outro análise de vulnerabilidade, de dependências, de container e tudo mais. Mas isso tem um custo de tempo, mesmo você tentando paralelizar ali. Eu trabalhei, por exemplo, em uma pipeline que tinha várias verificações pertinentes, interessantes para a qualidade, mas que para dev, para você chegar no deploy, você demorava aproximadamente 50 minutos. Então, assim, facilmente, né? Você está ali trabalhando naquele problema capcioso ali, né? Que só acontece ali no ambiente cloud, para você chegar nele, você demora até 50 minutos para ter aí a resposta do ciclo de feedback, né? Isso é muito difícil. Facilmente você pode perder dias para chegar aí isolar a causa do seu problema. Como trabalhar isso aí? Como que a gente chega num ponto mais otimizado? Esse é um ponto complicado. Até teve um debate com o time atualmente, recentemente, sobre isso, que a gente começou a colocar umas pipelines novas, que vão ser complexas para o nosso projeto aqui. E quer mais velocidade? Como que tu consegue mais velocidade, né? Para a gente não ter esse problema. A gente consegue com mais paralelismo e mais performance, que gera custo, né? No fim das contas, os dois acabam gerando mais custo. Não, bota uma máquina mais poderosa, que vai mais rápido. Bota mais máquinas em parâmetro, que vai mais rápido. E o dinheiro vai junto. Então, acho que o segredo do ponto de equilíbrio, a minha opinião, que até debati com o time, é a gente tentar quebrar ao máximo as coisas, sabe? Tipo, quebrar para cada pipeline que vai ser executada, você executar o que é necessário realmente para aquilo, né? É um pouco do que o Daniel comentou até na questão anterior. Tipo assim, esse meu PR, esse meu momento que eu quero validar, de CI, ele está mexendo só com esse módulo, só com essa parte. Então, vamos rodar só o que é de build, de teste unitário, pertinente a ele. Dos outros módulos que precisam se integrar, mas ele se integra com outros módulos do produto como um todo. A gente usa a última versão beta, alfa que a gente tem, em paralelo, que já está validada, com a versão atual só desse, que a gente está buildando só desse, e valida assim. Então, quanto menor a versão, quanto menor a gente quebra, né, até puxando a sardinha um pouco para os microserviços aí, nossas aplicações, quanto mais a gente quebra, e quanto não só elas, e também as execuções dos testes, as execuções dos builds, enfim, as validações, mas a gente consegue ter esse ganho da outra ponta do tempo, né, de não ser tão custoso, tão demorado. Eu já vi muita pipeline que é muito mais fácil você fazer uma pipeline que fala assim, ó, pega, builda tudo aqui, sobe tudo, roda todos os testes de todo mundo, e essa é a pipe cruzona, é a mais simples de fazer. Mas daí gera esse tipo de situação que tu comentou, né, de, putz, 50 minutos para executar cada vez, aí tem 3, 4, aí o recurso também não é infinito, então você tem uma fila lá, no máximo X máquina para rodar isso daí, Isso. e começa a gerar fila, aí tu 50 minutos, se tu der um azar de que tem mais 3 coleguinhas abrindo no mesmo momento a pipeline para executar, já vira 2 horas, e assim vai, então Sim, é que nem acho que o trade-off é bem... Pode falar. Você matou, não, imagina, meu. Estranhos são vocês aí, Célio. O Samuel Pereira comentou no chat que quando você não resolve no primeiro commit, no caso desses, nossa, aí você já foi. Aí você volta para o fim da fila, né? Tipo, a tua execução passou, não deu certo, agora tu vai corrigir e volta para o fim da fila. Enfim, é isso aí. Complementa pra gente aí, Daniel, com a tua visão. Cara, é que assim, eu tenho uma palestra que teve o ano passado na Fica em Casa Conf da Ellen Corbis, que eu sou super fã dela, né? Então ela trabalha justamente para que o ciclo da máquina do desenvolvedor para o primeiro ambiente seja super, super rápido. E eu sou muito partidário dessa filosofia. Quando o Danilo comenta que demorava 50 minutos para ir para dev, alguma coisa, qual que é a minha visão? Cara, o quanto você está burocratizando o ambiente de desenvolvimento e o que você está trazendo, o que você traz para você de qualidade em relação a isso. Eu sou partidário de que, cara, você deveria ser possível, isso tem trade-offs de tamanho de máquina, etc., até para a máquina do desenvolvedor, mas você deveria ter eu vou chamar de pipeline, mas não é pipeline, mas você deveria ter uma forma de rodar como se fosse uma pipeline
na sua própria máquina em segundos ou no máximo alguns minutos, para que você já entregue num primeiro ambiente sem precisar fazer só quando você for colocar nesse primeiro ambiente, que aí o treco vai rodar completo, etc., e colocar. Tipo assim, não me importa se na verdade esse ambiente de desenvolvimento significar ter um teste de integração melhor rodando, alguma coisa assim, rodar 50 minutos, tudo bem. Você, tudo bem assim, né? Tem que olhar o contexto da empresa, tempo, etc., mas você deveria se valer muito mais dos recursos locais do desenvolvedor e ter um esquema para conseguir rodar muita coisa local, para que seja rápido, para que você entenda que o cara, antes de você mesmo fazer o seu primeiro commit, você já resolveu o que deveria resolver. Então, sempre é uma questão de retorno de investimento. 50 minutos para colocar em desenvolvimento. Pegou alguma coisa de qualidade ou tem gateways de qualidade condizentes com o ambiente de desenvolvimento, cara, é desenvolvimento. Isso é para quebrar. Ele está lá para quebrar. Eu acho que nada deveria demorar mais do que alguns minutos, sei lá, para você poder colocar isso no primeiro ambiente. Mas tudo a gente volta de maturidade, etc. Eu vejo um pouco essa história de 50 minutos, ou sei lá, 1 hora, o tempo que foi para colocar no primeiro desenvolvimento, over-engineer de novo. Cara, para que eu estou colocando tantos steps de validação, etc., se eu só dev? Por que não falar isso para um stage, para um ambiente de stage, ou para um ambiente pré-prod, ou qualquer coisa que você queira chamar assim? Eu acho que vale mais a pena, mas eu sou muito partidário Dê uma olhada nessa talk da Ellen, porque ela fala muito sobre essa filosofia de colocar coisa muito rapidamente em teste e colocar a mão na massa. Eu não tenho tanto nomes de ferramenta para poder falar isso, porque não é exatamente a área que eu estou atuando, mas acho que olhando lá como referência, eu deixo a talk da Ellen, vale muito. Sensacional, galera. O Samuel emendou aí, em cima dos comentários de vocês, uma pergunta. Quais ferramentas vocês recomendam para ter um ambiente de dev com mais agilidade hein, na hora de configurar um novo projeto, tudo mais? Eu acho que isso aí começa a entrar na seção no tema de Infrastructure as Code, talvez, aí, né? Talvez entre um pouco na questão de usar um CloudFormation, tudo mais. Qual é a opinião de vocês aí? Depende muito de cada cenário da empresa, né, e da sua particularidade, mas um bem básico para começar, eu não sei se é nesse sentido que ele quer, assim, para começar a experimentar nesse mundo, o GitHub Actions lá, que você pode executar, e o free tier é bem bom, é um jeito bom de começar um projeto, ainda mais se ele já está, né, obviamente, hospedado no GitHub, começar a criar suas pipelines e experimentar com ele é bem legal. Pedindo coisa, eu mandei o canal do YouTube da Ellen, e ali não tem essa talk especificamente, tem no Fica em Casa Conf, mas, cara, o material dela é fantástico. Ela tem um site pessoal dela também, que ela começou agora, então é bem legal. E, obviamente, eu fiquei prestando atenção no que eu estava fazendo no YouTube e eu não vi a pergunta, desculpa. A ideia, a pergunta do Samuel ali, qual a recomendação de vocês aí, né, para ter um ambiente de dev com mais agilidade na hora de configurar, né, um novo projeto? Aí tem isso que o Célio comentou, por exemplo, GitHub Actions, ali um bom ponto de partida. Tem a questão, talvez, de Infrastructure as Code, né, talvez um CloudFormation, se tem alguma coisa, alguns templates, assim, esse tipo de coisa, talvez também mas se a pergunta foi em relação ao desenvolvimento local, aí eu acho que é outro ferramental, principalmente do tipo de teste que você vai querer fazer. Então, isso deveria nem ninguém deveria precisar dizer isso mais, mas você ter Docker, você ter esse tipo de coisa na sua máquina, já vai te facilitar horrores. Como parte de integração com IDE, etc., eu não tenho conhecimento em relação a esse tipo de coisa, não é realmente a minha stack de trabalho, mas quando a gente tem que fazer validações de Helm, de Kubernetes, de várias coisas, eu tenho uma stack local que eu posso rodar tanto com o Minikube quanto com o Minikube. Hoje ele provisiona clusters para você em várias stacks. Antigamente, a grande ideia dele era subir via VM. Para alguns testes eu ainda prefiro, mas ele sobe um cluster em Docker para você muito rapidamente. Então, assim, você tem esse tipo de ambiente muito preparado hoje na sua máquina local.
Significa que você vai conseguir fazer isso num Raspberry Pi? Bem difícil, porque você vai precisar de bastante memória para rodar esse tipo de coisa. Mas se você for terceirizar para cloud, se você for falar, cara, ó, tem um ambiente de desenvolvimento aqui, etc., muda um pouco a filosofia. Então, eu sou muito partidário disso. Por exemplo, o local stack você consegue rodar local, etc. Então, se você quiser trazer esse ciclo de desenvolvimento mais perto para a sua máquina local, para não precisar passar por tantos processos externos, né, antes de cair nos primeiros ambientes, a stack que eu recomendo é essa, é você ter todos esses ambientes aí de integração e testes locais, como, por exemplo, o Minikube, o Local Stack, etc. É a minha visão. Agora, como isso se integra com a área de IDEs, etc., e frameworks de teste, aí, infelizmente, eu não consigo dar muitas dicas, porque não é muito o meu dia a dia. Muito legal a pergunta e os comentários, galera. Ainda em particularidades aí né, dentro das clouds, né? A gente tem ali aplicações que podem estar deployadas ali, né, de jeitos bem diferentes, né? A gente pode, usando terminologia AWS, aí está rodando em instâncias EC2, uma coisa mais raw ali mesmo, pode ter Kubernetes, pode ter uma coisa serverless, né? Você pode ter lambdas ali, pode ter uma coisa mais intermediária, Elastic Beanstalk ali. E como vocês veem isso afetando a pipeline? Também pegando, já emendando essa pergunta também, em relação a nuances assim, de como configurar e ver CI/CD, né, na nuvem para back-end, front-end, né, ou mobile, assim. Vocês pegaram diferenças assim, nos projetos que vocês viram? Né? Em tese, às vezes, por exemplo, um back-end ali é mais fácil de abstrair, talvez, agora, você montar uma pipeline, talvez, de CI ali para um app ali, já muda um pouco, traz algumas particularidades. Puxa uma aí. É que eu vou falar assim, o back-end é definitivamente o mais fácil, minha visão, tá? Tipo, as pipelines de back-end são muito mais fáceis. Pipelines voltadas para mobile e para front, elas têm muito a questão dos testes, os testes com Cilium da vida, sabe? Tipo, aquela stack de você... Selenium. Cilium é coisa de Kubernetes, desculpa. O Selenium e outras stacks que você ali tem que... Era muito mais custoso computacionalmente para você fazer esse tipo de teste. E a parte de mobile, cara, assim, se você estiver falando que vai precisar de iPhone, eu vou fazer versão iOS das coisas, o que a maioria das pessoas faz, né? Alguns projetos aí só fazem, inclusive, para iOS, novas redes sociais, assim, eles... Cara, você não tem o que fazer a não ser comprar as caixas ou colocar no MacStation. Hoje em dia, a Amazon agora tá suportando você rodar a virtualização de Mac. Eu não sei se isso está habilitado para geral, não sei se isso está habilitado em todas as regiões, isso é realmente um desconhecimento meu, mas o billing disso já é diferenciado. O billing, se eu não me engano, da AWS para isso é tipo diário. Ou você colocou esse treco e vai rodar o dia inteiro, ou nem faz, porque não faz. Se prepare pelo billing por causa disso. Então, eu acho que para back-end, a gente está muito... a natureza é muito melhor, né? A natureza é muito mais... Cara, o Neto acabou de entrar aqui, o cara vai poder falar o que vocês quiserem falar da parte de Android aí para fazer pipeline de coisa, beleza, estamos no céu agora. Mas eu acho muito mais complicado, eu acho muito mais demorado os tempos de build, e fora que ainda tem aquela questão de, se você tiver, dependendo do mobile que você está utilizando, você tem a questão de aprovação para poder entrar na loja. Então, cara, isso tem mais uma outra camada de complexidade em cima, se você quiser fazer alguns tipos de teste. Então, bem mais, eu acho bem mais chato. Trabalhei menos com esse tipo de coisa, trabalhei mais com front, então, pipeline de front, quer dizer, muito mais com back-end, mas as de front-end, o que me pegava muito era a questão de desenvolvimento dos testes em Selenium, que também dá para paralelizar, você tem outras formas de rodar isso para poder fazer, mas são muito use cases, né? Tem muito, tipo, se isso aqui tiver em um idioma diferente, se você tiver em resolução, se isso for rodar como se fosse tipo mobile, mas na versão web, mas na versão mobile, cara, é uma confusão, assim, são pipelines demoradas e que tem que ser muito levado em consideração isso antes de colocar em produção. Se você for fazer, por exemplo, o teste AB, isso já te facilita um pouco,
Então, você pode ali começar a perceber um erro na camada do front, começar a perceber que tem algum erro acontecendo ali, mas tem que fazer o trade-off. Muito Isso. bacana, galera. A gente está quase encerrando aí, mais 5 minutos para chegar o talk do Jomar aí, que vai conduzir, com o Rodrigo, com a Paty, com o Neto, esse também outras feras. Queria dar alguns momentos para vocês aí fazerem algumas observações finais, galera. Foi sensacional a participação de vocês aí, muita coisa produtiva para a gente guardar na memória e ir pensando aí. Fiquem à vontade para fazer suas considerações finais. Se der tempo de encaixar a saideira ali, eu ia falar para vocês dessa cultura de DevOps, SRE, o impacto que isso tem aí, principalmente em times que, né, estão aí, ou empresas que estão começando a trabalhar aí com CI/CD, né, em particular aí na nuvem, né. Como que entra a questão do SRE, aí uma pessoa a importância de uma pessoa estar inserida nos times ali, nos projetos de software diretamente, ou uma coisa mais cross-team, assim, uma coisa mais global da empresa, assim, e é à vontade aí para as palavras finais. Bom, sobre essa cultura de DevOps barra SRE, tem um vídeo bem legal no YouTube do Google que chama SRE Implements DevOps, onde eles explicam um pouquinho, é bem massa, bem curtinho, mas é bem bacana para ter uma ideia. Eles explicam um pouquinho da ideia de DevOps e o que é o que o SRE traz, né, para a cultura em si. Eles falam que DevOps, né, resumir aqui, por causa do curto tempo, a gente tinha os silos antes, né, muito grande, muito clássico aí nos primórdios do desenvolvimento, onde a gente tinha a galera do produto desenvolvendo e querendo entregar rápido, a galera da operação botando isso para rodar e querendo resiliência, confiabilidade, sendo cobrado por isso, então segurando as trancas. Então a cultura de DevOps traz vários pilares lá para que os times se integrem e quebrem um pouco essa barreira, né? Dividindo ownership, enfim. E o que o SRE faz é trazer metodologias para cada um desses pontos case de DevOps, né, para como se implementar e resolver. Tipo, o compartilhamento de ownership te ajuda a reduzir o problema dos silos, aceitar as falhas como normal, né, que geralmente quando a gente... Até hoje é um pouco difícil em alguns times que entram novos, saber que falhar um sistema ainda na produção é algo normal. Então, você ter SLO, você ter processo de post-mortem blame, você ter, né, ferramental para você evoluir constantemente, tanto produto e operação junto, faz parte, e é isso aí, é uma questão muito de cultura acima de tudo, eu acho, de integração, mas que é muito bom e tem trazido velocidade para os nossos softwares do dia a dia que a gente vê aí, né, rodando. Hoje em dia, se a gente tem toda essa enxurrada de software rodando e sendo atualizado o tempo todo, vem muito por conta desse ferramental todo que evoluiu com o tempo aí. Eu queria agradecer pelo convite para participar, quem quiser ficar à vontade para puxar papo depois, só chamar no particular aí, já um ping no LinkedIn, estamos aí. E muito bom o papo, obrigadão Danilo, obrigadão Daniel aí pela troca de ideia, foi muito bom. Beleza. Cara, bom, eu vou começar com o agradecimento. Muito obrigado pelo convite. Desculpa pelos problemas técnicos no começo. Estavam testados, mas eles não funcionaram. Mas tudo bem, agora estamos... E eu, em termos de redes sociais, etc., eu tenho 2 apenas. Eu não considero o LinkedIn uma rede social, então, cara, eu quase não faço nada lá. Eu tenho só o Twitter, então, @DanielRequenas é a única, acho que é uma forma mais fácil de interagir, mandar DM, eu abri DM recentemente, então a gente pode trocar uma ideia por lá. As minhas considerações finais em relação ao tema de CI/CD, eu falei logo no comecinho que não force a barra, não faça over-engineer, não use o CI/CD como uma forma que vá dar algum tipo de disrupção no grau de maturidade da sua empresa. Eu não acho que isso vai ser saudável e vai causar muito mais frustração. DevOps e SRE, eu acho que tá quase batido falar de DevOps hoje em dia, porque eu não conheço uma empresa que não pense na cultura DevOps como uma coisa, cara, intrínseca, não dá mais para fazer diferente. Você pode não estar já nesse modelo de cultural, etc., mas o mercado vai te empurrar para lá, as pessoas que são contratadas, elas não vão querer entrar se você não estiver implementando isso. Então, assim, a gente está hoje, de certa forma, privilegiado na área da computação, porque as pessoas estão escolhendo muito o trabalho. Cara, eu não quero ir para essa empresa, eu não quero ir para essa empresa, porque eu sei que ela não está, ela não é uma boa empresa, ela não tem uma boa cultura. Então, o próprio mercado
pela escassez de profissionais, vai acabar selecionando isso. Para mim, DevOps é a cultura, SRE é a implementação, como o vídeo fala, e o SRE ele é mais objetivo. O SRE ele tem SLI, ele tem SLO, ele tem erro budget, ele fala de post-mortem, ele fala de práticas técnicas que o livro do Google, que é de graça e aberto hoje no site do Google de SRE, e o workbook, se eu não me engano, que é a versão mais prática dele, menos filosófica e mais prática, os dois são open, você pode baixar lá e começar a pensar. O que significa eu vou ler e implementar tudo? Se você pensar isso, você acabou de não entender a minha parte de pipelines e CI/CD, que eu falo, não coloque certas coisas se você não tiver maturidade. Isso não é... a maturidade do Google, etc., é atingível por quase nenhuma outra empresa a não ser o Google. Então, você adapta essa escada, essa qualidade, a forma de trabalhar de acordo com a realidade da sua empresa. Extremamente importante isso. Mirem muito alto, que a única coisa que você está mirando é a frustração. Não faça isso com a sua empresa, não faça isso com o seu time. Você vai estar criando um grau de pressão absurdo e desnecessário, porque tudo que eu vou fazer, eu sempre me pergunto, para que serve isso? Qual era o problema que isso veio resolver? Se o problema de DevOps era uma questão cultural, o quanto eu estou realmente resolvendo quando eu coloco ela? Se a questão do SRE, de pipeline, etc., era um problema de tempo, era de qualidade, era questão de tempo para time to market, etc., o quanto isso realmente está sendo implementado, o quanto isso realmente está entregando para mim. Então, cara, acho que é muito fácil a gente se empolgar com esses livros, com a cultura, etc., mas tudo tem uma escada, tudo tem um tempo até chegar lá. CI/CD é a mesma coisa. Pense nela como uma escada de melhoria de qualidade, de velocidade, de processo, mas ela é uma escada. Então, adapte a sua necessidade. Sensacional, galera. Opa, agradeço demais aí. Daniel pequeno, se não me engano. Obrigado. O Fike mandou ali, tá na... Claro, muito obrigado. Tá na mão, esse Fike é monstro ali, cara. Ele fica ali na surdina, cara, ele fica quietinho ali. Galera, foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Nossa, foi sensacional a participação de vocês dois. Sério, Daniel, muito obrigado. Vocês mandam bem demais. Tem muita coisa pra galera pensar e refletir sobre o papo que a gente bateu. Obrigado, galera. Valeu, obrigadão.